Bom dia a todos. Nós vamos iniciar uma nova série que vai envolver conselhos e orientações do Rebbe. O Rebbe, nas suas décadas de atuação e liderança espiritual à frente da comunidade, do povo de Israel e pode-se dizer até da humanidade, o Rebbe, durante inúmeras ocasiões, deu conselhos e orientações para milhares e milhares de pessoas que vinham buscar ajuda, vinham buscar apoio em todas as áreas e segmentos da vida. O Rebbe, não só com sua sabedoria, mas com sua inspiração divina, sempre soube dar um conselho e orientação para todo mundo que necessitasse. Como eram dados esses conselhos? Nós encontramos isso nas palavras do Rebbe. Em primeiro lugar, o Rebbe, durante milhares de horas, durante mais de 4 décadas, o Rebbe fez pronunciamentos públicos. Esses pronunciamentos públicos, mesmo aqueles que eram feitos nos dias de Shabbat e Yom Tov, eram memorizados por pessoas com uma mente brilhante, fotográfica, e depois transcritos. E hoje há mais de 100 volumes contendo os pronunciamentos públicos que o Rebbe fez durante mais de 40 anos. E nesses ensinamentos, em boa parte deles, nós encontramos também mensagens do Rebbe, orientações de como se conduzir em relação a vários assuntos, enfim, a visão do Rebbe sobre coisas que aconteciam no mundo, sobre situações, etc. Então, em uma parte nós podemos derivar esses ensinamentos, esses conselhos, dos próprios pronunciamentos públicos do Rebbe. Mas esses pronunciamentos, por serem públicos, eram voltados às pessoas em geral, sem focar individualmente nenhum que estava lá. Porém, mesmo nós vamos ver numa época mais adiantada, quando o número de pessoas que procuravam o Rebbe aumentou de sobremaneira, e já não era mais possível manter contato individual, pessoal, prolongado com cada um e uma. Mesmo assim, o Rebbe sempre afirmava que aquilo que ele diz nos seus pronunciamentos públicos, isso se aplica a todos, e desses pronunciamentos cada um pode encontrar as respostas para as suas questões, para aquilo que lhe perturba, aquilo que lhe incomoda. Então, parte dos conselhos nós podemos extrair dos pronunciamentos públicos do Rebbe. É bom ressaltar também que o Rebbe, oficialmente, por assim dizer, ele só assumia a responsabilidade porque com o tempo tantas pessoas procuravam o Rebbe e acabavam atribuindo a ele uma série de palavras, de respostas, etc. Mas o Rebbe dizia que ele só assume a responsabilidade sobre aquilo que ele falou em público ou aquilo que ele escreveu e foi publicado. Porque além disso, o Rebbe recebia em audiências particulares milhares e milhares de pessoas. E às vezes as pessoas saíam de lá e não se lembravam exatamente as palavras do Rebbe. E diziam, o Rebbe me falou tal, e etc. E talvez o Rebbe falou só para aquela pessoa, e talvez não foi bem assim a colocação. Então o Rebbe dizia aquilo que é dito em nome dele por outras pessoas, mas que não foi pronunciado em público ou não estava por escrito, sobre isso ele não podia assumir a responsabilidade de que isso é totalmente autêntico, verídico, etc. Não é? Mas voltando ao nosso tema, onde a gente encontra os conselhos e orientações do Rebbe, além de encontrar isso nos seus pronunciamentos públicos, como nós falamos, o Rebbe também dava audiências particulares, atendendo pessoas. No início, o Rebbe dedicava 3 noites por semana, isso se iniciava às 8 horas da noite e terminava de madrugada essas sessões, e recebia nessas noites dezenas e dezenas de pessoas. Algumas dessas pessoas permaneciam no quarto do Rebbe, com o Rebbe a 4 olhos, por 5 minutos, e algumas pessoas permaneciam até por 5 horas. Todos os tipos de pessoas, incluindo líderes comunitários, rabinos, militares de Israel, políticos, etc. Enfim, toda a gama de pessoas, pessoas simples, comuns, que vinham e abriam seu coração, derramavam sua alma no quarto do Rebbe
e buscavam o seu conselho e sua orientação. Então, é claro que nessas ocasiões eram momentos muito privados, muito particulares, não é? De cunho individual. O Rebbe deu para cada pessoa, sob medida, respostas verbais aos questionamentos que as pessoas apresentavam, ou verbalmente, ou através de uma carta que entregavam para o Rebbe no início desse encontro. Além disso, o Rebbe respondia a cartas. A correspondência do Rebbe é gigantesca. Até hoje já foram publicados mais de 32 volumes contendo uma parte pequena da correspondência do Rebbe, porque boa parte dessa correspondência tem um cunho particular e não é divulgada, mesmo omitindo o nome do destinatário. E nessas cartas, nesses volumes, são cartas que tratam de todos os assuntos. Muitas dessas cartas trazem ensinamentos da Torá, respostas a perguntas de cunho judaico, de Torá, costumes judaicos, alahá, legislação, assuntos místicos da Hassidut, da Kabbalah. Então, nessas cartas também, o Rebbe, além de tudo, se voltava às pessoas e respondia seus questionamentos quando eles estavam em busca de conselho, de orientação. Com o passar dos anos, tanto uma coisa como outra, as audiências pessoais estavam cada vez mais sobrecarregando não só o Rebbe, o secretariado. Já era uma coisa difícil de lidar, porque milhares de pessoas do mundo todo queriam se encontrar com o Rebbe. Chegou um momento que isso já era impraticável, então as audiências particulares foram substituídas por audiências coletivas. O Rebbe recebia visitantes que vinham em épocas de festas até o 770, até o quartel-general do Chabad, do Lubavitch, em Brooklyn, New York, e depois dessas ocasiões festivas o Rebbe recebia de forma coletiva todos os visitantes juntos, como também grupos de noivos que estavam prestes a se casar, grupos de jovens que estavam para celebrar seu bat ou bar mitzvah, e assim por diante. Ao mesmo tempo, a própria correspondência do Rebbe, o Rebbe recebia centenas de cartas do mundo todo, então já se tornava cada vez mais difícil responder individualmente a cada uma das cartas. Então, nos últimos anos, ou pode-se dizer, na última década ou mais de atuação do Rebbe, algo que se propagou muito foram bilhetes, ou seja, as pessoas, ao invés de mandar uma carta, até a carta chegar pelo correio. Isso depois se acentuou mais com a chegada do fax, não é? Que era uma novidade dos anos, final dos anos 80, coisa assim. Pessoas começavam a mandar ou através do secretariado, ligavam para os secretários do Rebbe, expunham qual era a questão, quando a questão não era tanto de cunho particular, privado, etc., e eles transcreviam a pergunta de forma objetiva, colocando um bilhete para o Rebbe. E o Rebbe respondia eventualmente nos próprios bilhetes, muitas vezes no verso do próprio papel, ou nas próprias cartas. Quando digitar uma carta, ou na época era datilografar uma carta de resposta, etc., tudo isso levava muito tempo e havia muita demanda. Então o Rebbe passou a escrever respostas manuscritas do punho da sua mão no próprio papel da carta daquele que remeteu. E assim eram enviadas as respostas. Uma coisa que a gente deve salientar, que o próprio Rebbe também enfatizou, o Rebbe disse que a resposta que ele dá para uma pessoa não necessariamente se aplica a outros, porque talvez aquela resposta que ele deu para aquela pessoa naquele momento era algo específico, cabível apenas naquelas circunstâncias, naquela situação, para aquela pessoa no seu estado momentâneo, naquele instante em que ela se encontrava, na sua situação. Portanto, o Rebbe dizia que mesmo que as pessoas soubessem mais tarde, ou tinham acesso a essa resposta do Rebbe, até uma resposta por escrito, não é?
Mesmo assim, quando essa resposta foi dada para um outro indivíduo, fala, não necessariamente essa resposta se aplica a todo mundo. Talvez era só para aquela pessoa naquele momento. Apesar de tudo, na prática, através daquilo que ficou arquivado na mão dos secretários, etc., nos restou centenas, se não milhares desses bilhetes contendo respostas do Rebbe. E por mais que essas respostas foram dadas individualmente para alguma pessoa específica, mas nós percebemos, lendo, estudando essas respostas, que muitas delas têm muito o que nos ensinar. Ou seja, elas são úteis e podem ser aplicáveis e podem iluminar também os caminhos de todos nós. Então, nessa série que nós vamos iniciar agora, de conselhos e orientações do Rebbe, nós vamos simplesmente ler trechos transcritos pela mão do Rebbe, o que o próprio Rebbe escreveu do seu próprio punho, e que sobraram a nós. Nós temos xerox, fotos, inclusive do próprio manuscrito do Rebbe, com respostas que ele deu a solicitações, a consultas de pessoas, seja através desses bilhetes que nós falamos que elas enviavam através do secretariado, ou através das cartas, quando o Rebbe respondia por escrito na própria carta da pessoa que enviou. E nós vamos, nem sempre nós temos, ou seja, nós não temos a carta enviada pela pessoa, porque isso é algo privado, particular, não é? Mas, muitas vezes, pela resposta do Rebbe, a gente pressupõe, a gente imagina qual foi a pergunta, qual foi o questionamento, ou qual era o dilema, ou qual era o problema que a pessoa estava passando e enfrentando, e a partir da resposta do Rebbe, a gente tem uma noção de qual é a reação adequada, qual a atitude adequada em relação a esse tipo de problema, pelo menos o que se aplicou àquela pessoa, e eventualmente nós consideramos que se isso pode ser útil para nós, servindo para nós também como uma orientação, então quanto melhor. Então nós vamos nos basear nesses arquivos que restaram na mão do secretariado, etc., com essas transcrições. Então nós vamos, em cada um dos módulos, ler uma das respostas do Rebbe, traduzindo-a, e elas abordam diversos assuntos. Nós vamos, para variar, nós vamos abordar de tempos em tempos, em segmentos, primeiro um tema, depois um outro assunto, etc. E a gente espera que isso seja útil e interessante para aqueles que estão vendo e acompanhando, e o principal, que isso possa ajudar a cada um de nós, a todos nós também, que buscam conselhos e orientações de um grande tzadik, que possam iluminar a nossa vida nos caminhos corretos, baseados na Torá, no judaísmo, trazendo atzlachá, sucesso para nós em tudo aquilo que nós precisamos, em todos os âmbitos da nossa vida.